Bom dia, crianças! Hoje iremos ter aula da disciplina Geografia e falaremos no capítulo 7 sobre os grupos de idade da população brasileira. Acompanhem no módulo de vocês, módulo 2, a partir da página 322. Observem a imagem que vocês têm aí no módulo de vocês, da página 322 e página 323. Tem uma criança e tem um idoso. Idoso também é conhecido como melhor idade. Vamos acompanhar a leitura? Página 322. O Brasil é um país populoso, ou seja, possui uma população bastante numerosa. Mas será que existe mais crianças e jovens, adultos e idosos em nosso país? Como é possível obter essas informações sobre a população brasileira? Podemos obter, esta informação através do IBGE. O IBGE pode fornecer esta informação, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Página 323. Letra A e letra B. Essas questões vocês vão responder no caderno de vocês. Letra A. As pessoas mostradas na fotografia estão na mesma fase da vida? Justifique sua resposta. Letra B. Em sua opinião, a população brasileira tem mais crianças e jovens adultos ou idosos? Compartilhe seus conhecimentos com a turma. Página 324. Na página 324, começaremos a falar sobre a distribuição da população por faixa etária. Acompanhem a leitura. Podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes, classificando-os em grupos de idade. Veja no gráfico abaixo a divisão desses grupos. Observem aí no gráfico, o gráfico de pizza, mostrando a população por faixa etária no ano de 2015, em uma pesquisa feita pelo IBGE. Dê uma olhadinha. Os idosos ocupam 14% do gráfico, crianças e jovens 30% e adultos 56%. Os idosos são formados O grupo de idosos são formados por pessoas com 60 anos de idade ou mais. Crianças e jovens é grupo formado por pessoas que têm de 0 a 19 anos de idade. E adultos é o grupo formado por pessoas que têm entre 20 e 59 anos de idade. É importante saber que no Brasil, em consequência da desaceleração do aumento médio anual da população, que é o crescimento demográfico, e o envelhecimento populacional, está havendo uma mudança no desenho da pirâmide etária, que é a quantidade de adultos, a quantidade de idosos e a quantidade de crianças e jovens. Até aos anos de 1980, por exemplo, havia uma maior quantidade de jovens. No ano de 2000, houve um crescimento da população adulta. Nas últimas décadas, aumentou o percentual de idosos e adultos e diminuiu a porcentagem de jovens. Esse fato é um resultado da diminuição das taxas de mortalidade e natalidade e aumento da expectativa de vida. Antes, poderíamos colocar idosos, crianças e jovens e adultos na escala seguinte. Era mais ou menos 9% de idosos, 50% e meio de adultos e 40,2% de jovens. Porém, devido
há alguns fatos que acontecem. Um exemplo disso são assassinatos entre os indivíduos da faixa etária composta por jovens. Houve uma diminuição da faixa etária de jovens e crianças. Aí vocês observem aí na página 324 o gráfico onde mostra isso, que os idosos no ano de 2015 tinham já a faixa de quê? 14% de idosos, aumentou, né? Olha aí, de 9 para 14. Os jovens de 30%, que era 40,2% mais ou menos, ó, foi para 30%. E os adultos, que era de 50% e meio mais ou menos, aumentou para 56%. Observem aí a atividade agora da página 324. Uma das atividades que vocês irão fazer em casa. Número 1. Qual faixa etária abrange a maior parte da população brasileira? Assinale com X a resposta correta. Número 2. Qual é o grupo de idade com menor representação na população brasileira? Olha no gráfico. Número 3. Dos grupos de idade da população brasileira representados no gráfico, em qual você se encontra? Vai observar e vai dizer em qual, população brasileira, em qual grupo você se encontra. Na página 325, vem falando das necessidades da população, que é a necessidade de cada grupo etário, de cada faixa etária. Acompanhe a leitura. Cada faixa etária da população brasileira apresenta necessidades que precisam ser priorizadas. Veja a seguir algumas delas. Aqui vamos ver as necessidades específicas de cada faixa etária. As crianças não têm as mesmas necessidades que os adultos e os idosos. Vamos ver? Crianças e jovens. Esse grupo de pessoas necessita de investimentos em educação, desde a educação infantil até a universidade, assim como na área de saúde. Os jovens necessitam de oportunidades de trabalho. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para jovens que têm entre 14 e 18 anos de idade. Observem aí as necessidades de investimento na educação de crianças e jovens, certo? E vejam que tem um programa, que é o Programa Jovem Aprendiz, que dá a oportunidade do jovem, se familiarizar com o mercado de trabalho. Dando a oportunidade de emprego para jovens entre 14 e 18 anos. Os adultos. Esse grupo é composto de pessoas que se encontram em plena idade de exercer uma atividade profissional. Por isso, demanda a geração de empregos, além de cursos de capacitação profissional, a fim de que sejam preparadas para o mercado de trabalho. Essa parcela da população também requer investimentos na área de saúde e habitação. Observem as necessidades. As necessidades do adulto prioriza principalmente o mercado de trabalho, a profissão. Não significa que eles também não necessitem de outras áreas como saúde e habitação, além também da educação, não é verdade? Quando fala ali, capacitação, a capacitação profissional é dentro da educação. Idosos, investimentos na área da saúde, com maior oferta de médicos e hospitais, são necessidades importantes desse grupo. Também deve-se garantir a aposentadoria para suprir suas necessidades básicas e ampliação
das opções de lazer que proporcionem melhor qualidade de vida aos idosos. Observem aí os idosos realizando exercícios físicos. Por quê? Porque é muito importante para o nosso corpo, principalmente para os idosos. E além disso, é exclusivo que eles tenham um meio de se manter, uma renda. Então, por isso que é tão importante ter a aposentadoria. Além do mais, a saúde, né? Proporcionar ao idoso a saúde para ter disponível para eles médicos e hospitais, certo? Observem aí na página 326. Na página 326, vem falando de algo muito importante, que é o respeito aos idosos. Esse é o nosso tema da cidadania no dia a dia hoje. Vamos ler? Vamos acompanhar a leitura? Respeito aos idosos. Leia o trecho do texto a seguir, que relata uma situação vivenciada pelo menino Felipe e seu avô Amâncio. A pequena praça em que estavam era longe das suas casas, e de súbito a chuva os apanhou no caminho. O avô tentou encontrar um lugar para se abrigarem. Nenhuma marquise à disposição, nenhum toldo, nenhum beiral avançado para a rua que pudesse salvá-los. Embaixo das árvores, eles corriam perigo dos raios. Então, o avô se esqueceu da idade, lembrou-se do seu tempo de menino e seguiu brincando nas enxurradas com o neto. Observem a figura aí, que legal. O avô brincando na chuva com o neto. O fato de Amâncio ser idoso não impediu que ele e seu neto vivessem um momento de descontração. Felipe valoriza a companhia de seu avô e os ensinamentos transmitidos por ele, pois assim sempre aprende algo novo. Assim como Felipe, devemos valorizar e respeitar os idosos. Atualmente, eles são o grupo que mais cresce na população brasileira. Letra A e letra B. Vocês vão responder no caderno. Letra A. Em sua opinião, é importante respeitar os idosos? Justifique sua resposta. Letra B. Pense em uma situação vivida por você na qual valorizou uma pessoa idosa e compartilhe essa experiência com a turma. Você vai compartilhar essa experiência respondendo no seu caderno. Na página 327, tem mais uma atividade. Nesta atividade, você vai pintar os quadros de acordo com as faixas etárias. Vermelho, crianças e jovens; adultos, verde; idosos, azul. Primeiro tem pessoas com 60 anos de idade ou mais e que representam 14% da população brasileira. Qual é o grupo? Pessoas em plena idade de exercer atividade profissional. Qual é o grupo? Necessitam de oportunidades de trabalho para iniciar a vida profissional, como o programa Jovem Aprendiz. Qual é o grupo? E assim sucessivamente. Bom, por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp, no privado ou no grupo. Carinhoso abraço e até a próxima aula.